sábado, né? Quer dizer, deve ter gente aqui que nem almoçou ainda, né? Não tem problema não, Deus vai receber esse jejum, vai ficar bem alimentado, cheio do Espírito Santo, mais do que você já é. Glória a Deus. Deixar uns rabisquinhos aqui do lado, porque na verdade, quando a gente pensa assim, o que a gente vai falar? Porque conteúdo não falta. Eu tenho coisas aqui na minha mente, na minha experiência, como ser humano, ou psicólogo, ou pastor, ou professor, cada uma dessas experiências dá pra gente um universo de experiências que as pessoas vão trazendo pra gente, que poderia ser falado aqui, isso aqui ficaria igual na Idade Média, chamava dieta. A dieta que o Martinho Lutero, o reformador, fazia. Você ficava ali naquela dieta, dias e dias, pensando sobre determinado assunto. Mas, por isso que nós somos igreja, Assembleia do Senhor, né? Porque Deus vai saber trazer para a gente o maná para este momento, para esta situação, para a sua vida. Então já fique feliz. Pode se assentar por enquanto. Quero agradecer muito, desde já, a Bispa Alessandra, pelo carinho, pela unção, pela graça, pela confiança, e aos irmãos que nos recebem com muito carinho. Vou tentar não me delongar muito, mas para quem não me conhece, sou membro da Migrap, a gente é lá da célula da Pampulha, trabalho árduo lá, e como aqui também tem sido, e graças a Deus, o Senhor nos dá essa chance de nos encontrarmos com esta parte do rebanho. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu queria começar, a princípio, quero que você deixe a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 7. Glória a Deus. Porque quando a gente vai falar de violência contra a mulher, quando a gente vai falar de narcisismo, psicopatia, sociopatia, todas essas coisas, infelizmente e ao mesmo tempo realmente no casamento que essas coisas acontecem. Então a gente tem que ir para o texto onde o Paulo tratou sobre esse assunto de maneira alongada, detalhada. 1 Coríntios capítulo 7. Deixa ele aberto aí, eu não sei que hora que a gente vai falar dele não, mas a gente vai chegar nele. Eu gostaria, já pode, tá? Que vocês prestassem atenção naquelas nossas irmãs filhas de Eva. Elas vão aparecer ali. E enquanto isso, gente, um certo dia, numa certa ocasião, Jesus, ele tinha multiplicado os pães. Multiplicou os pães, o pessoal ficou encantado com o milagre, com a maravilha. E aí, lá em João, vai dizer isso, João capítulo 6, que ele foi embora despistadamente, porque ele era ser humano também, e ele trabalhava, se cansava, multiplicou o pão e falou: gente, eu preciso sair discretamente, que eu preciso descansar um pouquinho. Ele sumiu. Aí no outro dia, as multidões, sabendo que tinha saído, pegou todo mundo dos barcos, foram lá para onde Jesus poderia estar. E aí Jesus olhou para aquela multidão e falou: olha, gente, trabalhem pela comida que não perece. Mas olha que interessante a contradição. Eles estavam trabalhando pelo pão. Olha, aconteceu um milagre, aconteceu uma maravilha, e a gente quer continuar vivendo no milagre. A gente veio aqui para ver pão multiplicado de novo, que é maravilha. 7 sextas-feiras do pão multiplicado, 21 sextas-feiras do pão multiplicado, e aí Jesus está assim: não, gente, trabalhem pela comida que não perece. O que ele quis dizer com isso? Duas coisas que a gente até hoje não entende. Ele quis dizer o seguinte: sabe qual é o verdadeiro milagre mesmo, de verdade? É você fazer o seu pão, é você usar as suas duas perninhas que eu te dei para ir na padaria comprar o pão, porque a comida que não perece é vocês receberem o pão da vida, os meus ensinamentos no meu coração, na sua vida, na sua família. Esse é o pão que não perece. Agora, aquele que eu fiz milagre ontem, aquele perece, aquele você pode comprar na padaria todo dia. Bom que eu fiz esse milagre porque não tinha jeito da gente comprar nada. Aí era necessário fazer aquele milagre, né? Numa outra situação, Jesus estava conversando com os seus discípulos, lá em Lucas no capítulo 12, você pode ler enquanto as nossas irmãs vão aparecer ali.
Lucas capítulo 12, tem uma situação muito curiosa, que Jesus, para você ler depois da sua casa, Lucas 12, a partir do versículo 13, ou melhor, Lucas 12 é isso mesmo, 13 e 14. Jesus pregando, aí chega uma pessoa assim, feliz com a sabedoria de Jesus, com a graça de Jesus, com o poder de Jesus. Olha só como é que como nós somos tão humanos, que até diante de Deus em pessoa a gente se engana, né? Não que ele seja enganador, mas é que nós somos um engano ambulante, nós precisamos do Espírito de Deus. Aí o irmão chega assim: Jesus, ordena que meu irmão reparta comigo as nossas heranças. Aí a resposta de Jesus: quem foi que me colocou como juiz entre vocês? Ele está dizendo: olha, milagre é bom demais, palavra de Deus é tudo na nossa vida, comunhão com Deus é essencial. Mas ai de nós se a gente não se relaciona com Deus. Porque o que a gente faz nos dois textos, tanto no texto da multiplicação dos pães, quanto no texto aqui que o cara queria usar Jesus para resolver o problema dele? Acho que é a tentação de todo pastor, pregador, conselheiro, quem trabalha com casais, quem trabalha com jovens, é isso. A gente quer resolver o problema da pessoa. Aí Jesus diz: não, aqui não é consultório de psicologia, aqui não é UPA, aqui não é UBS, né, Unidade Básica de Saúde, aqui não é escritório de advocacia, aqui é a casa do Senhor, e aqui os problemas se resolvem na sua característica espiritual. E às vezes se resolve até de maneira trágica. Por exemplo, a gente fica tratando a Bíblia como se fosse livro de direito. Ah, na Bíblia está escrito que pode, na Bíblia está escrito que não pode. Abrindo um parênteses, eu estou muito feliz com o que eu vi aqui. Porque as pessoas que adoram mais a Bíblia do que a Deus não conseguem entender isso que aconteceu aqui agora. Uma bispa e só levitas do sexo feminino. Ah, na Bíblia não tinha sacerdotisa. É porque errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de... as Escrituras? Deus, quando veio aqui, a primeira coisa que ele fez questão de fazer foi se cercar delas, com péssima reputação, por sinal. Olha as amigas de Jesus: uma samaritana que foi casada 5 vezes, na sexta estava com o roubo, uma tal de Maria Madalena, de quem saíram 7 demônios. Quem confia numa mulher que tinha 7 demônios, gente? Uma tal de Maria Susana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Esse homem pouco presta, né? Eram as amigas de Jesus. Mas por que Jesus não fez delas apóstolas? Porque ele já morreu por ter feito pescador, analfabeto, caminhoneiro, tudo quanto é pedreiro, apóstolos. Quanto mais ele fazia as mulheres, né? Então uma coisa de cada vez. Deus, quando se fez homem, ele teve que se limitar ao tempo e espaço. O judeu nenhum entenderia isso. Mas embora ele não tenha feito no sentido concreto, ele fez no sentido prático. Por quê? No sentido concreto, aquilo que agradava aos judeus, ele fez. Ah, vocês precisam de 12 marchas porque vocês têm 12 tribos de Israel? Então vem Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes, André, Tiago, quem mais? Então 12. 12 é o que a sociedade de vocês precisam? Estão aí. Mas todos nós sabemos que andamos com ele, que o Evangelho não para em Mateus, o Evangelho não para em Marcos, o Evangelho não para em Lucas e nem o Evangelho para em João. O Evangelho continua lá em 1 João, capítulo 2, versículo 27 e 29, que diz assim: não é a Bíblia que te ensinará todas as coisas, nem é a liderança religiosa que te ensinará todas as coisas. É o Espírito de Deus que habita em você que te ensinará todas as coisas. Claro, o Espírito de Deus te ensina através da sua liderança, mas a sua liderança não dorme com você. O Espírito de Deus te ensina lá na sua cama, debaixo do seu chuveiro, até na hora que você está fazendo o número 2, ele está lá porque ele habita em você. A gente aqui tem que ter as nossas convenções sociais, mas ele não sai de mim na hora que eu estou fazendo certas coisas que eu acho fedidas, não. Né? Ele é que ensina. E esse Espírito contou para a gente que Jesus não tinha só 12 apóstolos. Jesus tinha aquele tanto de mulher cheia de coragem, de ousadia, e foi a elas que ele deu a notícia da ressurreição.
Senhor, ninguém acredita em vocês, mas é a vocês que eu dei o poder, a autoridade. Ah, você gosta de letra? Vamos para a letra. Joel 2:28 vai dizer: acontecerá depois o quê? Depois que o mundo acabar. Quando é que o mundo acabou? Na ressurreição de Jesus. O mundo está acabando desde o dia que Jesus ressuscitou. Acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Por que ele fala isso? Porque o pessoal pensava que o Espírito era derramado só sobre o sacerdote, sobre o levita, sobre o sexo masculino, sobre a elite. Não, é sobre toda a carne. Ele explica: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não é só profeta homem, não. É as filhas vão profetizar. Profetizar é pregar, profetizar é cantar, profetizar é aconselhar, profetizar. Deus deu isso às filhas. Ele disse isso lá no Antigo Testamento. E ele continua: vai acabar também diferença de sexo só não. Vai acabar diferença de classe social. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Até sobre os servos e sobre as servas, gente que vocês acham incapazes, derramarei sobre vocês. As servas, você que acha que você não serve para nada, é precisamente para você que Jesus veio. Você é a melhor criatura que existe. Você acha que você não serve para nada? Você não pode nada? Pois é a promessa do Espírito Santo. E aí Jesus veio aqui e disse: olha, é necessário que eu vou, porque ele vai vir para encher essas mulheres do Espírito. Então é muito maravilhoso você ter um louvor só com as filhas de Eva, ou melhor, filhas de Deus, cheias do Espírito Santo. E aí o que nós temos aqui? Filhas de Eva. Essa primeira aqui, ela tem 30 anos de idade e ela teve o rosto queimado. Por quê? Porque ela rejeitou o pedido de casamento. Você pode falar de Brasil que neste momento alguém deve ter morrido porque rejeitou namorar com alguém. Geralmente quem é esse alguém que faz isso? É um homem bom de princípios, conservador de família, um homem, eu falo isso, que a gente recebe essas pessoas no consultório. Olha, eu pedi a Deus, eu quero uma moça virgem, olhos azuis, cabelos loiros cacheados. Aí essa pessoa rejeita namorar com ele. E aí, ele continua se achando um homem bom, mas encomenda um assassino para matar essa mulher. Porque como assim que rejeitou um ungido deste? Aí essa ficou com a parte do rosto queimada com soda cáustica. Passa para a próxima filha de Eva. Essa tem 35 anos de idade. Ela foi queimada por um parente. Por quê? Por causa de herança de família. Disputa familiar, quem está certo, quem está errado, quem pode, quem não pode. Aí a mulher deve ter falado alguma coisa inteligente. Quem que essa mulher está pensando que é? Você é a causa da destruição da humanidade. Aí acabou com a aparência dela toda. Aí a nossa próxima irmã, filha de Eva, foi queimada pelo pai aos 5 anos de idade, porque ele não queria ter uma filha menina. Para você não pensar que isso acontece, e não acontece, sem invenção, eu peguei os casos bizarros porque olha como é que a vida dessa menina está destruída, né? A aparência dela. E ainda está despistado porque ela pôs um tapão na cabeça, porque deve ter feito para trás, é pior. E aí você fica assim: meu Deus, o que aconteceu com a humanidade? Que um pai, só porque um ser humano não nasceu com um piu-piuzinho, ele tem que fazer isso com ela. O que é isso? Que estrutura social é essa que nos cerca? Só que a gente fica chocado com aquilo que a gente vê. Mas nesta tarde, Deus quer falar com pessoas que estão desse jeito aí, é na alma, é no coração. Tem gente aqui que está bela na aparência e está toda detonada igual essa menina aqui. Seja porque a mãe fala: minha filha, desde que você nasceu, minha vida é um inferno. Olha, tem muitas servas do Senhor que falam isso com as filhas, tá? Minha vida é um inferno, não sei para que você nasceu, sua praga. Está fazendo isso com a filha. Você acha que ela vai sair disso fácil? Né? Ah, meu Deus do céu, olha aqui a mãe elogiando a filha. O elogio sempre tem que vir com uma coisa assim, igual os religiosos falaram com Jesus: se tu fosses profeta, saberia quem é essa aí. Jesus sabia, a religião não sabia não. Eles disseram isso sobre quem? Sobre uma mulher que num jantar, numa comunhão de irmãos de Israel, Jesus estava lá na festa conversando com eles, e aí essa mulher que tinha alma assim, mas ela não tinha o corpo assim, uma bela mulher,
Ela entrou por trás, começou a chorar nos pés de Jesus desesperadamente e a enxugar o choro com seus cabelos, e depois ela passou a beijar-lhe os pés. Olha como Jesus tinha apóstolos, porque ali, para a religião, não prestava. Para Jesus, já era enviada dele, porque foi o Espírito dele que fez ela sair de lá, entrar em festa de crente e falar: esse cara é Deus. Ninguém entendeu que ele era Deus, mas aquela mulher de má reputação entendeu. Aí a religião é muito preocupada, né? A religião, Jesus, você é profeta mesmo? Desculpa, só tem adulto aqui? Não tem adulto, então não posso falar o que ele falar. É que quando a gente faz isso, em casa a mãe faz assim com a menina: já vai dar pra quê hoje à tarde? A menina está linda, bela, fazendo selfie porque ela é jovem, ela é adolescente, ela é mulher, Deus a fez mulher, Deus deu a ela pares de peito, pares de nádegas, pares de perna bonita, ela está feliz com a feminilidade que Deus deu a ela. E que a religião faz isso aqui com as filhas de Deus. Deus te dá a aparência de mulher, aí a religião fala: ai, irmão, o diabo me tentou, porque aquela moça lá da igreja tem pombagira. Eu acho legal que o rei Salomão, já estou aqui falando um pouquinho da correção do narcisismo, tá? Que o narcisismo é um transtorno que atinge as mães contra as filhas, mas é um transtorno que atinge a religião contra as filhas de Deus. Que é assim. Olha que interessante. Jesus, eu não consigo resistir, porque eu vou lá na Migrape, aí aquela mulher está cantando lá e tal, aquele cabelo louro, eu tenho fetiche com cabelo preto com mecha loura, aí eu estou adulterando por causa dela. Aí o Salomão fala assim: mulher sábia. O Salomão falaria: mulher rixosa. O Salomão falaria um monte de coisa, porque o Salomão teve a sabedoria de Deus. Mas o Salomão era um ser humano que viveu em 1000 antes de Cristo, e naquela época ele teve de ser casado com 1000 mulheres. Só que a sabedoria do Espírito que habita em nós, que é melhor do que a sabedoria que Salomão teve, quem diz isso é Paulo. Qual que é a glória melhor? A de Moisés, que a gente fica adorando até hoje, ou a glória do Espírito que não tem aparência, mas é sabedoria? Aí Jesus diz para vocês: gente, olhem para mim, porque aqui está quem é maior do que Salomão. Aleluia. E quem é maior do que Salomão fez provérbios melhor do que Salomão. Filhinho, você não está aguentando ver os belos seios daquela irmã que está vestida de maneira discreta, mas é porque ela tem seios volumosos mesmo, e os seios são dela e ela não pediu para tê-los assim? Isso está mexendo com sua mente? Então é o seguinte: dê provérbio de mulher adulta para você não, macho. Para você se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Para de pôr culpa nas irmãs. Radical assim, hein? A gente fala mal de umas mulheres que se dizem feministas. Jesus era radical assim: está te fazendo tropeçar o olho da minha filha, o corpo da minha filha? Arranca o teu. E não pede para eu arrancar, não. Quem arranca é você. Porque é melhor entrar no céu só com o olho do que com os dois ficar acusando a irmã e ir para o inferno. Olha, você é muito orgulhoso que você tem 35 anos de casado, né? Mas toda irmã que entra no seu consultório de aconselhamento, você fica olhando, ela sai do consultório, você vai para o banheiro, ela sai do consultório, você vai para o banheiro, você não se aguenta. Pois eu te digo, você que tem 30 anos de casado se considera um homem puro. Todo que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Adúltero! Salomão não disse isso para os homens não, Jesus disse. Isso é narcisismo, psicopatia, disfarçada de santidade. Eu estava com o irmão em Cristo na porta da igreja, ele estava comentando, aí eu vi que ele estava muito olhando para o seio da jovem, e aí ele virou para o lado e falou comigo: irmão Alex, a pombagira está ali, né? Eu falei: desculpa, irmão, a pomba está girando, é bem na sua cabeça. Porque é isso que a religião faz com as mulheres, igual as mães fazem com as filhas. Quando eu falo as mães narcisistas. O fenômeno do narcisismo é a psicopatia direcionada à mulher contra a sua filha. E elas nem percebem isso, elas se sentem culpadas disso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso. Eu vou aqui
intercalando evangelho com constatações teórico-metodológicas. E aí Jesus falou isso. E sabe o que é olhar para a mulher com intenção impura? Eu quero conversar um pouquinho com as juventudes aqui. A gente se sente culpado por desejar, né? O que é desejar? O cara é um homem e ele precisa namorar. E é o perfume que te atraiu, é o olhar que te atraiu, é os lábios falando que te atraíram. Jesus não está condenando a sua masculinidade e nem a sua feminilidade, não. Quem está vivo deseja. Sabe o que Jesus chama de olhar para... E é interessante que é um provérbio direcionado ao homem, tá? Ele falou de humanidade de modo geral. Não. Ele falou para o homem, do sexo masculino. É homem que já nasce traindo. É homem que já nasce desejando. É homem que já nasce olhando para uma mulher com intenção impura. E que intenção impura é essa? Intenção impura? Eu sei que isso daí no seminário de 6 meses, vou deixar só uma perguntinha que não é a pergunta da serpente, é a pergunta de quem anda com o Espírito Santo. A pergunta é: eu não sou um homem bom mesmo? Não sou um homem cheio do Espírito Santo? Por que eu acho que mulher tem que se submeter a mim? Porque está na Bíblia? Aí você está fazendo igual Adão fez com Deus. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Jesus, está na Bíblia. Está na Bíblia por motivos sociais, por motivos de segurança daquelas mulheres. As de hoje têm direito. As de hoje são cheias do Espírito Santo. As de hoje estão no mesmo patamar que você. E aí você se considera um homem bom e quer que a mulher se submeta a você? Não estou nem pregando aqui contra a submissão, que eu sei que essa é uma tradição maravilhosamente longa nas igrejas. O que eu estou pregando é sobre você, homem, se enxerga. Independentemente de ser uma tradição querida, abominada, se tem seminário sobre isso ou não tem, a pergunta que eu faço é para você, macho. Por que você, que é um homem cheio do Espírito Santo, acha que mulher tem que se submeter a você? Que essa é a pergunta de Deus para Adão. Adão, todos os homens do planeta, vocês não conseguiram ser felizes com as suas mulheres porque vocês têm uma amante chamada autoridade. É tanta preocupação com a autoridade, com a reputação. No Brasil, até pouco tempo, tinha um crime. A mulher feriu a honra dele, por isso ela vai presa. Era crime. Ferir a honra de um homem. Olha que casamento. Que amante. Efésios 5:21 é antecedido por um texto que serve para todos nós. Maridos e mulheres, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Não tem para ninguém. É com esse texto que o homem deveria ficar. Glória a Deus. E você pode continuar com as suas concepções, com as suas boas tradições, pode continuar. Agora a pergunta que você tem que fazer é: por que eu acho que a mulher tem que se submeter a mim? Cala a boca, mulher! Quando que Jesus fez isso para aquelas mulheres de má reputação? Nunca, nunca e nunca. E ele está assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ser manso e humilde de coração é se submeter a mulher naquilo que ela tem de bom. Não é o macho folgado: a mulher faz tudo aí, já que é tudo igual mesmo, vai carregar saco de cimento. É submissão na diferença. Ela tem que se submeter a você nas coisas boas que você é. Submeta-se a ela nas coisas boas que ela é. E olha que você tem uma esposa sábia do seu lado, você fica: não, é porque não dá. Não sei se você sabe, nós cristãos temos uma péssima memória da mulher samaritana. A gente prega nos nossos sermões que ela era uma mulher de vida fácil. Não era, não. A mulher samaritana em Israel, ela foi casada 5 vezes, é o que o texto diz. Quando você vai estudar a história das mulheres de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, o que acontecia lá era outra coisa. Eram mulheres que foram jogadas fora 5 vezes. Casou com a samaritana. Aí ela, engraçado, né? Eu acho que eu quero ler um livro da Cleópatra. Ixi, manda essa mulher pra rua. E aí eles criaram lá, tinha uma escola lá em Israel, 2 escolas, né? A escola de Léo e de Chamai. Uma escola falava assim: olha, você manda a mulher embora por qualquer motivo. E a outra falava assim: não, não manda ela embora não, vai juntando. Essa é ruim, você casa com a outra melhorzinha, você vai juntando elas. Então, uma escola era a favor do divórcio, a outra escola era a favor do casamento, mesmo que fosse mais de uma mulher. E nessa história toda nós temos a mulher samaritana, que ela não foi casada 5 vezes, ela foi jogada fora 5 vezes.
Jogou fora a primeira vez, veio o segundo marido, casou com ela. Ih, mulher casada é mulher usada. Ah, faz o que eu quiser, aproveita que eu te tirei da rua. E ela estava tentando ser casada 5 vezes. Ela não tinha vida fácil, não. A maioria fala assim, eu vou logo ser prostituta, porque já que para eu mendigar, para eu conseguir pão, eu vou ter que fazer coisa com que eu não quero, então eu já viro logo prostituta. Por isso que Jesus nunca fez nenhum pronunciamento público para aquelas prostitutas. As de hoje tem medicina, psicologia, igreja, tribunal de justiça, tem tudo para reaver seus direitos. Lá elas não tinham, não. Lá elas eram obrigadas a se prostituir. E o que eu estou falando aqui? Isso já era o narcisismo cultural de Israel. Porque é povo de Deus, mas é povo. E povo é formado de gente. E a salvação de Deus em nós é eterna e o dia inteiro. Quanto mais eu estou na presença de Deus, mais eu tenho coisa para mudar e eu vou descobrindo. Israel não entendeu isso. Eles eram consagrados demais para entender isso. Eles eram santos demais para entender isso. Aí não entenderam que tinha aquele tanto de prostituta lá, porque a religião estava sendo narcisista com as filhas do Senhor. Aí eu quero falar com você então, que pode não estar assim na aparência, mas está assim na vida, na história. Os irmãos estão entendendo? Mas quando eu esqueço, eu vou tagarelando e pensando todo mundo. Me avisa aí. Pode passar para o próximo. Por isso que, tentando ser um pouquinho prático, eu queria falar com vocês de maneira rápida, porque o que nos interessa aqui é o Evangelho de Jesus nos nossos corações. Mas como profissional das ciências humanas, especificamente da psicologia, foi o Senhor que me concedeu fazer um curso de psicologia. Foi o Senhor que me concedeu fazer um curso de ciências sociais. Eu gosto de falar assim porque não tem nada de orgulho aqui não. Deus aqui tem Daniéis, tem apóstolos Paulo, gente que entende de teologia, gente que entende de Babilônia, gente que entende de magia. Sabia que Daniel entendia de magia? Ele não virou bruxo não, mas ele entendia daquele auê todo. Ele era chefe dos magos na Babilônia. E aí ele, mas eu vou ser psicólogo, se eu virar ateu. Gente, isso nunca foi problema para mim, porque quem anda com Jesus vai fazer o curso que for preciso. Daniel tem que fazer curso de magia porque ele tornou-se escravo da Babilônia junto com Israel. Mas ele era escravo na situação e era livre no coração. Aprendeu tudo, virou chefe dos magos, os reis da Babilônia, tudo contando com o conselho dele. Que o cabra era bom, mas ele era bom na ciência daquela época. E aí a gente tem, aqui eu acho importante a gente entender isso, primeiro, é a diferença entre terapia e terapêutico. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus disse, olha, igreja não é lugar de terapia. Igreja é lugar de comunhão. Igreja não é lugar de resolver o problema do seu casamento. Igreja é lugar de resolver o seu problema espiritual, que vai cair no seu casamento, lógico. Né? Então o que a gente faz? Fica um fardo pesadíssimo para os apóstolos e para todo aquele que serve ao Senhor com muita alegria. Que as pessoas têm tanta coisa que Deus nos deu, a gente paga imposto e a gente não usa o que Deus nos deu e bota a culpa em Deus. Jesus resolve isso. Irmão, seu marido quebrou o seu nariz. O Beruti deu correndo. Não, aqui ó. Não vou fazer nada. Deus resolve. É engraçado que a mesma irmã que fala que Deus vai resolver o soco do nariz dele, o marido deu no nariz dela, é a mesma mãe que chama a menina de piriguete que está saindo sábado à tarde, toda feliz com a feminilidade dela. Né? Aí, fora aqui da nossa comunhão, a gente tem a diferença entre terapia e psicoterapia. Terapia, gente, tem muita coisa na vida que pode ser uma terapia. Um culto é terapêutico. Uma conversa com um amigo é terapêutica. Uma conversa gostosa com a vovó, ouvindo as histórias dela no final da tarde, é terapêutico. Yoga é terapêutico. Como é que é o nome das agulhinhas lá? A acupuntura é terapêutico. Né? Conversar com um professor da faculdade que pode dizer alguma coisa da vida dele é terapêutico. Você chega no posto, a enfermeira olha para você, está tudo bem com você, ela te dá aquele conselho que veio do céu. É terapêutico. Mas eu preciso dizer para vocês, como profissional da área, terapia é uma coisa e todos nós abraçamos todos os dias. Almoçar uma comida bem gostosa. Quer ver uma coisa que me é terapêutica, para mim particularmente? Feijão feito na hora. Ai, que delícia! Um feijão feito na hora com arroz, não precisa de mais nada no meu almoço. É terapêutico para mim. Tem essas esquisitices. Agora, psicoterapia.
vai demandar um estudo específico, especializado, que a pessoa tem que ouvir um tanto de teoria, de um tanto de situações, ela tem que fazer estágio, ela tem que passar por uma banca avaliadora, para que ela não te lesse mais. Mas eu preciso disso, olha, a mulher que foi pega em flagrante adultério, precisaria, só que ela não teve essa chance, você tem. Imagina a mulher, foi perdoada por Jesus, foi terapêutico, vai em paz e não peques mais, ela está livre. Quantos aqui nessa tarde estão livres, mas agora a liberdade se tornou sua opressão? Por quê? Deus falou, é tudo seu, tudo é nosso, e nós de Cristo, e Cristo de Deus. Aí a pessoa está, tudo é nosso, mas meu marido, será que ele está me traindo? O que está acontecendo? Ai meu Deus, eu sou dominadora. Aí você tem que sair do terapêutico para o psicoterapêutico. E aquela mulher que pensa assim, Jesus me perdoou, né? Mas eu mesmo acho que eu não era digno de perdão, então eu nem sei se mais eu vou acreditar nisso homem. É porque o texto não conta o resto da história, tá? Vamos para as várias possibilidades que a psicologia que estuda. Ou então, Jesus me perdoou. Ela esqueceu da outra parte, não peques mais, aí que ela pegou 50 tons de pecado. A gente não sabe o que aconteceu com aquela mulher, mas certamente ela precisaria muito de uma psicoterapia. De maneira que às vezes Deus usa o apóstolo aqui na frente e te dá uma libertação espiritual. O Espírito saiu da vida do teu filho. Só que o teu filho, depois do Espírito ter saído, ele é um ser humano. Ele precisa de psicoterapia. Ele pode estar com um transtorno bipolar. Ele pode estar com uma ansiedade generalizada. A minha filha mais velha tem transtorno de ansiedade generalizada, porque o parto dela foi numa vida muito intensa que a gente teve, e ela nasceu com ansiedade generalizada. E Deus cuidou dela em tudo quanto é coisa na vida, mas a ansiedade que está tendo que cuidar é a psiquiatria. Ela tem que tomar medicação. Ai, agora eu vou viver sequestrado por medicação. Uai, toda vez que você está com dor de cabeça, você não toma dipirona? Quem aqui tem diabetes? Você não tem que fazer um controle, talvez, pro resto da sua vida? Isso é porque você ficou menos com Deus? Com menos Deus do que isso? Né? Nós somos humanos, a gente comeu demais. Em alguns casos, eu creio que de 2020 para cá possa ser até sequela da Covid, né? E aí, Deus nos livrou da morte. Esse é o livramento da Covid que Ele me deu. Mas talvez da diabetes, você é um ser humano, meu filho. Vai fazer igual o Paulo falou. Ô Timóteo, toma um pouquinho de vinho para acalmar suas úlceras aí, que você é um menino muito ansioso. Você é tão tímido que dá até úlcera. Toma um vinhozinho para acalmar isso aí. Que vinho lá tinha um teor terapêutico. Feridas eram ungidas com óleo, por causa das mosqueiras que tinha lá no Oriente Médio, né? Então, a psicoterapia vai demandar conhecimento específico. É porque é aquela história, o pastor libera uma bênção sobre a sua vida. Alguém aqui que já recebeu uma promessa assim, ó, daqui a 90 dias você vai ter um emprego. Aí, no 90º dia, a pessoa conseguiu emprego. E aí o que? Jesus foi trabalhar no seu lugar? Ou você teve que assinar contrato, fazer cartão, conta bancária, aprender a passar Pix, aprender a Word, Excel, não sei o que você ia fazer trabalho no home office, você não teve que fazer coisas. Aí quando a situação é psicológica, não, Jesus é meu conselheiro, Jesus é meu psicólogo, não precisa disso não. A criança está lá com ansiedade, mãe, por favor, me leva, menina, para com isso. Eu passei por isso, olha, eu sou mulher de Deus. Mulher toda lesada, né, porque ela não resolveu nada. Deus é bom, Deus é graça, usa aquela pessoa toda pirada. E aí agora não quer, o nome disso é crime, porque você é mãe, você tem responsabilidades cívicas com a sua criança. Porque Jesus diz, eu não vou ser juiz entre você e sua criança, não vou ser médico da sua criança, não vou ser psiquiatra da sua criança, não vou ser advogado da sua criança. Eu te dou dinheiro para você fazer alguma coisa, mas você é ser humano, eu não te fiz robô. Ontem eu multipliquei pão, hoje tem que comprar pão na padaria. Que esse é o grande milagre, todo dia. Próximo. Aí, uma pequena diferença que nós temos aqui, que é importante a gente entender. Nós cristãos ainda temos, eu sinto que essa igreja já não tem mais isso. Porque eu conheço o apóstolo e a bispa e eu sei que eles são tranquilos em relação a isso. Mas nós somos humanos. E todos nós, até psicólogos e psiquiatras, ficam assim, ai meu Deus. Porque a psiquiatria é a parte da medicina que vai lidar com a parte biológica das nossas emoções. Eu não sei se você sabe,
Alguém que já assistiu aquele filme para criança, mas que é muito bom para adulto, chamado Divertidamente? Que já assistiu Divertidamente? O Divertidamente é um curso de psiquiatria para criança. As nossas emoções, elas têm conteúdos bioquímicos. Por exemplo, uma pessoa cheia de noradrenalina. A gente fala assim, tem temperamento sanguíneo. Não, ele está cheio de adrenalina no corpo. E aí uma medicação faz a adrenalina dar uma diminuída. Uma pessoa com depressão doida para se matar é diabo. O diabo pode ser o último lugar da fila. Que ele olha assim, uai gente, a mãe serva de Deus vai levar o filho ao psiquiatra, agora que eu vou matar esse menino, porque ela é burra, ela não vai levar ele ao psiquiatra. Ela vai ficar buscando a Deus, Deus está assim, psiquiatra. Ela busca a Deus, psiquiatra. Não, eu não aceito o psiquiatra, mas é você calça sapato. Você não anda de chinelo de fogo. Por que psiquiatra vai ter que ser eu? Seja humilde. Eu não te chamei para salvar as pessoas invalidadas. Então, eu vou ser com você diante de um psiquiatra. Assim como eu estou sendo com essa igreja na construção desse templo. Mas quem faz isso aqui não é anjo não. É pedreiro, é engenheiro, é o suor de vocês e Deus é com vocês. Amém. Vai construir isso aqui no lugar de vocês, não vai não. Aí a gente entende isso com a construção, a gente não entende isso com a psiquiatria. Aí o cara está com o estômago ácido, ele toma um sal de heno. Ó, a propaganda, tá? Aí o cara está ansioso, ele medica. Aí ele esquece que o cérebro é biológico também. O cérebro funciona. Né? Já viu quando você está assustado, que você sobe arrepio para as suas costas? Tem um negócio chamado adrenalina. Ela sai dos rins e vai para o cérebro, aí se arrepia todo. Aí você está com excesso de adrenalina, está cheio de pânico. É só baixar o nível da adrenalina que vai ficar tudo suave. E outro segredo, todo mundo que segue as instruções do psiquiatra tem essas questões todas estabilizadas. Existem certos casos raros em que Deus vem e cura tudo? Tem. E Deus só cura com uma finalidade específica. Minha filha, não precisa ir. Uma pessoa que você não conhece, não vá. Eu vou resolver isso. Mas Deus disse isso para aquela pessoa. Para as outras todas que Deus não disse, Ele disse já para todo mundo. Eu não me coloquei como juiz entre vocês. Eu não me coloquei como médico entre vocês. Eu sou o médico dos médicos, mas eu não sou o seu médico. O seu médico está lá no centro de saúde. Eu sou o advogado dos advogados. Mas você, mulher, precisa trabalhar sua autoestima. Está apanhando do marido? Me peça dinheiro que você vai pagar um advogado para esse cara conhecer o que é ser macho lá na cadeia. É lá que eu vou salvá-lo. Ai, Jesus, ele me quebrou toda, mas eu amo ele. Então, você ama ele porque você não se ama. Então, vai pagar advogado, porque esse homem precisa virar homem lá na cadeia. Ai, não está dando conta? Vá para a psiquiatria. Tirar um pouquinho de dopamina, que você está meio dopada de amor. A dopamina nos dopa, assim, de prazer e amor e tudo. E tem como regular isso. Agora, com gente especializada. Aí tem uma vizinha que toda vez que ela está triste, ela toma isso. A sua vizinha é uma pessoa, você é outra. Aí vira tráfico de droga. Né? Isso da cadeia, gente. Tanto brasileiro fazendo. Essa é a psiquiatria. A psicologia. Psicologia eu acho importante demorar aqui um pouquinho. Porque todos nós, todo mundo aqui não é ser humano, mas todos nós aqui temos uma história histórica, social, cultural, individual. Temos preferências, por exemplo, ser um ser humano que luta contra o racismo, e precisamos fazer isso. Mas de repente ser um baita de um negão que tem um gosto pessoal que não é racista. Você quer casar com a loiraça de olhos azuis, e isso não é racismo. É o seu gosto individual. Eu sou um ser humano que entende de humanidade. Eu gosto de todo estilo musical, de toda música que tiver boa letra, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Ou seja, até quando o diabo fala alguma coisa que presta, é porque Deus deu a ele inteligência e a mim ele deu sabedoria para discernir. E vida cristã é liberdade mesmo. Só que a gente não tem comunhão com Deus, aí a nossa liberdade vira pecado. Aí, eu, por exemplo, gosto de tudo quanto é estilo de música, mas eu não suporto o tal sertanejo universitário. Mas isso é só um gosto meu. Aí a psicologia vai lidar com essas questões. O que a gente faz? Se eu não gosto, é ruim para todo mundo. Se eu não quero, aí eu viro pastor e quero botar todo mundo do jeitinho que eu sou. E Jesus ama a diversidade. É com essa diversidade que a psicologia lida. Porque existem coisas que a Bíblia diz assim, pecado. Por exemplo, adultério é pecado.
E o pecado é tratado diante de Deus. Só que os motivos do seu adultério, eles são profundamente psicológicos. Isso aí não é justificar adultério, não. Mas isso é lavar os pés de quem está sujo, igual Jesus nos ensinou. Na verdade, muitas mulheres, por exemplo, elas são tão torturadas no casamento delas, e aqui eu não estou justificando o que elas estão fazendo, eu só estou explicando, que você todo dia vai lá, vai, mulher, deita aí que eu vou lhe usar. Aí essa mulher é ser humano. Ela é ser humano. Ela se sente usada, mas ela não é na psicologia, então ela acha que ela está em pecado. E aí, como diz o Paulo, a nossa culpa de pecado nos faz pecar cada vez mais. Até que um dia, o segurança feio que está lá no supermercado, olhou para ela assim. E ela, que é serva fiel ao Senhor, patrocinada pelas suas críticas de autoridade sobre a vida dela, disse, eu não sei porquê, mas o olhar daquele homem feio, nem faz o meu estilo, entrou aqui dentro. Para algumas pessoas Deus avisa, Caim, se você agir bem, você vai ser aceito. Mas se você não agir bem, o pecado já está. Para outra Deus fica calado. Por que Deus fica calado? E Deus queria que você fosse procurar uma psicoterapia. Para entender o seguinte, olha aqui, eu vi que na psicoterapia não pode ter censura, nem moralismo não, que a pessoa tem que chegar lá e falar assim, eu não sei o que está acontecendo. Eu sou apaixonada pelo meu marido, mas tem um homem lá na loja que, meu Deus do céu. E aí, o psicólogo vai te dar conselho, não. Vai te dar conselho é pastor, é mamãe, é papai, é a fofoca do bairro, um monte de psicólogo vai te ouvir isentamente. Por quê? Por trás dessa sua preocupação tem alguma coisa que você nem imagina que está patrocinando isso. Aí alguém que não conhece Jesus, esse cara está dando jeito de justificar pecado. Pode ser. Porque todo mundo que é salvo aqui, que é pecador, deve ter lá em Romanos capítulo 8, que está escrito assim, justificados, pois, pelo amor de Deus, mantemos comunhão. Então, justificação não é para eu ficar no pecado, justificação é para eu entender o seguinte, eu tenho licença para entender o que está acontecendo comigo. E olha, quem vai no consultório descobre muita libertação, que veio por um outro caminho. Claro, quem vai no consultório continua em comunhão com os irmãos. Né? E aí, essa é a necessidade da psicologia, que ela vai entender a sua história, que o adultério numa pessoa é uma coisa, o adultério em outra pessoa é outra, o adultério em outra pessoa é outra. Ah, e antigamente não tinha isso. Antigamente também não tinha computador, não sei por que você tem o céu. Porque liberdade em Cristo é a gente usar o que Ele nos deu hoje. E aí uma coisa que a gente confunde muito psicólogo, né? Aí você vai ter o psicólogo clínico, que é o que eu sou, mas às vezes você tem um psicólogo do trabalho que só lida com recrutamento e seleção, você tem um psicólogo social que vai estar lá nos movimentos sociais. Então a gente precisa entender isso. Como é que a gente vai entendendo isso? Passa um pouquinho para o próximo. Eu preciso dizer isso aqui para vocês. No Brasil é difícil demais, irmão, ser psicólogo. Estou falando isso porque eu estou aqui te estimulando a buscar a cura. A cura do Senhor naquele lugar onde você acha que não tem o Espírito de Deus, mas tem. Assim como Jesus se transfigurou num monte cheio de ídolo, de macumbas da época, aí ele se transfigurou ali. E aí, Deus vai mostrar a sua glória dentro de um lugar que você não queria ir. É um consultório de psicologia, para descobrir o tanto que você é orgulhoso, que você é isso, que você é aquilo, e com a vantagem, o psicólogo não pode contar isso para ninguém. O primeiro critério do psicólogo é sigilo. Viu, filho? Eu vou te contar um segredinho. Você pode entrar no consultório e falar mal de todo mundo que você quiser, porque está proibido de contar aqui. Ah, não vai falar mal do pecado? Não. Você está diante do psicólogo que ele precisa ouvir tudo de ruim que você precisa falar para começar a te mostrar depois onde é que você está perdida nessas coisas aí. Perdido que eu falo não é no sentido moral. Perdido no sentido assim, eu vi você falando sobre isso, mas isso aqui. Aí a gente começa a descobrir que a gente começou falando mal dos outros, mas tem um monte de coisa nossa que precisa aparecer ali. Então, o que eu quero dizer para vocês? Advogado não tem OAB? Médico não tem o CRM? O que os filhos de Deus estão fazendo no Brasil? Estão se consultando com um monte de gente que eles nem sabem se é psicólogo. E aí o negócio vai ficando feio, viu? Misericórdia. É enfermeiro se passando por psicólogo, é assistente social se passando por psicólogo, é juiz se passando por psicólogo. O sistema judiciário brasileiro está aplicando uma terapia que é até um prejuízo para as pessoas, chamada
constelações familiares, tem cursos dentro de igreja sobre isso. E aí a gente rejeita o conhecimento técnico, porque as pessoas ficaram muito felizes. Gente, psicologia tem hora que é igual cirurgia. É ruim, mas é necessário. Se você for pensar na dor que uma cirurgia vai te causar, você não faz cirurgia não, mas vai morrer cedo também. Se a gente pensar que a terapia nem sempre é agradável, a gente não vai fazer terapia. Aí quem é que te garante isso? Chegou no consultório, no meu número já está lá na porta. Conselho Regional de Psicologia 04. 04 significa eu atendo em Minas Gerais. Por quê? O meu consultório ele tem que ser fiscalizado pelo meu órgão de classe. Porque senão eu vou fazer besteiras, posso assediar alguém no consultório e essa pessoa não tem a quem recorrer. Porque você tem que ter segurança. O psicólogo fala, ele é ser humano, ele pode te assediar. Assediou, já pega o númerozinho dele, denúncia no conselho. Então, ali está o meu número e o 04 significa que eu atendo em Minas Gerais. Né? E, por quê? Primeira coisa que você tem que fazer, você paga imposto, for no centro de saúde. Eu quero falar com o psicólogo. Pode falar, quem está falando com você, enfermeira. Não, desculpa, eu posso ver o seu número de CRP? Nossa, você está desconfiando? Não, eu sou um cidadão, pago imposto, você sabe o seu número. Não fique com medo de cara feia. Né? Volta um pouquinho. Estou dizendo isso porque nós temos o outro conhecimento, que é a psicanálise. Se a psicologia lida com as nossas histórias inconscientes, a psicanálise vai lidar com questões inconscientes que todos nós vivenciamos. Que hora que eu vou acabar, gente? Não, mas 6h20, não acha? Não, eu vou tentar acabar antes, tá? O inconsciente, gente, é claro que aqui não é um curso de psicologia, mas só para você entender o porquê dessas diferenças. Então, psiquiatria, a parte biológica do nosso cérebro, que as nossas emoções são também biológicas. Psicologia, como é que as nossas histórias nos trouxeram uma depressão, uma ansiedade, um pânico, um desejo descontrolado. E psicanálise? Vou falar com vocês 3 coisinhas para você perceber onde que a gente vai lidar com a psicanálise. Vocês já pararam para pensar que o ser humano é o único mamífero que quando não está no peito materno, o ser humano pequenininho, o bebê, o neném humano, né? Você vai pensar, o cachorro quando ele sai do peito da cadela, ele vai brincar, né? O porquinho, o potrinho, o bezerro, quando ele não está amamentando, ele vai brincar ou vai dormir, não é isso? Mas se você olhar no geral, falo no geral porque tem uma ou outra pessoa que não fez isso, mas o bebê, quando ele não está no seio materno, o que ele tem que fazer? Ele chupa, bica. Então, foi observando esse comportamento dos bebês que o Freud falou assim, gente, talvez o segredo para a gente entender o que é o inconsciente humano esteja nos bebês e nas crianças. Deixa eu entender o que é isso. Por que só um ser humano, quando não está no seio materno, ele está com chupeta, ou bico de mamadeira, ou dedo polegar, ou aquele lençolzinho imundo que você não deixa sua mãe lavar? Tem gente que guarda isso até hoje. Aquele bichinho de pelúcia fedido, aí o dia que a mãe lava, você chora, e elas acham engraçado, põe vídeo no YouTube, está te traumatizando fazendo isso. Né? Porque tem um apego ali, tem um substituto do seio materno ali, e a gente faz isso até hoje. Por exemplo, você pode entender que vício é pecado, mas a origem do vício é inconsciente. Por que o ser humano tem que beijar na boca? Pensa assim tecnicamente. O que é beijo na boca? Trocação de cuspe. Mas por que a gente faz isso? Começou-se lá no aleitamento, no seio materno. Por que a gente é viciado em cigarro, bebida, cocaína? Por que a gente é viciado em balada? O que não é vende na noite? É balada, é cantar. Aí a pessoa paga um absurdo para sentir prazer na pele. Viciados em tatuagem. Não, o cara está com 35 tatuagens. Espera aí, está faltando 240 ainda. Que é isso? Por que esse prazer de tomar picada na pele? Tudo começou com a nossa oralidade na amamentação. E isso só acontece com os seres humanos. E talvez com animais domesticados. Segunda coisa que só acontece com os seres humanos. Talvez alguém aqui esteja com sono e com outras coisas sentado no nosso meio, né? Aí a gente precisa, nós vamos usar a cultura, a gente precisa controlar os nossos gases. E a gente usa algumas estruturas do nosso corpo para segurar os gases. Imagina se um pregador nervoso, ansioso,
nossos gases produzem, né? E aí o cara está pregando e como ele dá um glória a Deus forte, ele sai para outros lugares. O que a gente faz? A gente controla esse corpinho que Deus nos deu até a hora que é possível. Só que a gente esquece que nós tivemos que aprender a fazer, porque na natureza nenhum animal faz isso. O animal ele até marca lugares ali, mas o bichinho que estiver aqui, se ele tiver vontade, que estiver no território dele, vai fazer aqui no meio mesmo. Agora o ser humano, a gente criou banheiro, momentos, etc. E esse aprendizado que aconteceu conosco lá na infância, imagina, vou contar só um casinho, mas aí a teoria ela tem milhões de possibilidades. Mas vamos supor que você é uma mamãe e seu bebê de 2 anos está aprendendo a ir ao banheiro. Só que um dia ele descobriu que na hora que a mamãe saiu e ele fez caquinha na fralda, e mamãe saiu é assim, a mamãe está saindo de casa às 7 horas da manhã e ela só volta depois das 8 da noite. Vocês não imaginam o desespero que é isso na cabeça de uma criança. Como eu tinha com vocês esse desespero, eu falei com a minha esposa, Sônia, nós vamos comer arroz com arroz. Mas nessa fase dos nossos filhos, a gente vai ficar em casa, nós dois. Porque o que a gente faz? A gente é meio mercadológico. Eu entendo quem precisa fazer isso, tá? Não é nenhum julgamento da sua história, não. Tem mulheres aqui que, infelizmente, estão sem marido, foram jogar isso com ela. A gente vai comer arroz com arroz, mas a gente vai ficar com eles, porque não é só de alimentos que vive a criança, mas de afeto, de carinho, de modelo, de oração, de um monte de coisa. E eu saía para passear com os meus meninos e era maldado pelas coisas. Por que esse cara não vai trabalhar, esse vagabundo? Que na época, no caso, eu estava desempregado mesmo. Eu estou desempregado, enquanto o emprego não vem, vou pegar nessa criança, vou passear com ela, vou botar uma na frente, a outra atrás. Eu acho que o pastor Stanley não era convertido ainda, ele deve ter visto alguma cena dessa. Mas isso aí, vagabundo, né? Aí chegava familiares do mercado, homem que é homem tinha que estar trabalhando. Gente, mas cuidar de filho dá tanto trabalho. Mães, pelo amor de Deus. O marido chega em casa para você e fala assim, ih, mulher, você nem trabalha. Opa, alto lá, com a autoridade que Deus te deu. Trabalho sim. Cuidar de bebê é um trabalho ingrato e terrível trabalho. Mas faça isso com gratidão e responsabilidade. Porque também tem isso. Não fala para o marido que trabalha, acha que é um ator e espanta o bebê. Que ele está agindo como bebê. O que o bebê tem? O instrumento que Deus deu é ele, goela. Ele vai chorar. Aí a mãe pega o bebê e espanca a cabeça na parede. Pecado. Muito pecado isso aí. Aí nós tivemos que aprender a controlar os esfíncteres. O que são os esfíncteres? São aqueles músculos envolvidos na cabeça do menino, do bebê. Assim, olha, ontem eu fiz caquinha, mamãe voltou para ficar comigo. Ela vai voltar e vai me bater, mas o importante é que ela vai voltar. O que ele faz? No dia seguinte ele vai fazer cocô na fralda, mesmo sendo espancado por você. Aí a psicanálise entra, porque muitos amores que a gente fala assim, essa mulher de malandro, isso gosta de apanhar. Possivelmente essa mulher de malandro tomou demais quando ela estava aprendendo a controlar os seus esfíncteres. Aí o que ela faz? A criança, ela sente dores, ela chora, mas a mãe é a única pessoa que ela tem na vida. Não sei se você sabe disso, é a psicanálise que vai dizer isso. A mãe é o primeiro amor de todos nós que estamos sentados aqui. A mãe é aquela pessoa que te criou, fez o papel de mãe. Todos nós temos o primeiro amor no sentido humano do termo. O primeiro amor que nós temos é Jesus. Mas humanamente falando, é a nossa mãe. E aí uma pessoa que é espancada pela mãe, ela chega na adolescência, olha, se quem ama espanca, as meninas até ficam perturbadas com isso, elas precisam do consultório falar. Eu não sei porquê, irmão. Aquele cara é feio, rabugento, nojento, ele só canta aqueles porno funk falando mal de mulher, mas eu estou apaixonada por isso. Isso começou lá no controle dos esfíncteres. Às vezes eu não foi espancada, mas ouvi palavras pesadas. Nossa, que menina chata. E aí você vai levar isso pro amor. Tá vendo como é que é? É bom a gente compreender. Agora você não é psicólogo, você não tem que dar conta de entender isso. Agora você que está passando por isso, precisa procurar ajuda profissional. E a terceira coisa que acontece só com os seres humanos é que um dia, de alguma forma, nenhum de nós lembra disso, porque é tão pesado para a criança, mas acontece. Um dia a gente estava andando, brincando na beira da piscina, na hora do banheiro. Eu tive 3 crianças, já tomaram banho, uma perto das outras em algum momento. Ué, por que o Joãozinho tem um negócio entre as pernas e eu não
Quer dizer, isso não acontece com leão, isso não acontece com cachorro, isso não acontece com cavalo, eles não fazem selfie de nada do corpo deles. Mas o ser humano faz. E aí as meninas passaram por isso, elas nem se lembram por que o irmãozinho dela tinha um negócio pendurado entre as pernas e ela não tem nada. Já começa assim, com conceitos sociais. Meninos têm uma coisa, os privilegiados, eles têm. E meninas não têm, inferiores. Ainda ficam ouvindo que essas meninas estão tudo sem vergonha, que não sei o quê. Pronto. Olha só, 3 coisinhas. Amamentação, controle dos esfínteres e descoberta da diferença anatômica do sexo. Aí começam todas as nossas produções inconscientes. E isso foi descoberto no século XIX por um psicanalista chamado Freud. Judeu, eu quero falar aqui agora, eu quero provocar a igreja do Senhor que está presente aqui. Nós temos 2 defeitos contra os israelitas. A gente adora israelita, é bandeira de Israel no culto, e o povo consagrado, porque Deus fez promessa para eles. E a gente fica adorando a pessoa a quem Deus fez promessa. Até usando alguns textos bíblicos mal interpretados. Mas amém. Vamos homenagear os nossos irmãos israelitas que sofreram, que sobreviveram sobre as promessas de Deus. Amém. Só que a primeira informação, neste momento, a nível de planeta, Israel é o povo mais ateu do planeta que existe nesse momento. Tá? Israel é um país mais ou menos do tamanho de Belo Horizonte. Mas é o povo mais ateu que existe no planeta. Aí o nosso defeito é que a gente fica meio que adorando Deus no culto e a gente não percebe que o Deus dele é o nosso Deus. Então eu posso respeitá-lo, mas ele é meu Deus. Israel do Senhor. E segundo, a gente rejeita o destino de Israel quando ele vai passar pela ciência. Olha, se você for estudar a história da ciência, você vai ver que todos os grandes cientistas da história da humanidade têm origem judaica. Até o Marx, aquele cara que você não gosta dele, que tem uma sociologia maravilhosa, mas a gente escuta a fofoca e não vai ler a teoria. Marx era judeu, brigou com Deus como indivíduo, quase todo cientista. Mas toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes. É em Deus que não há sombra de variação. Eu olho a teoria, entendo o teórico e fico com a coisa boa que ele produziu. E aí, o Sigmund Freud é um judeu. Sigmund Freud, Karl Marx, Heidegger, Soren Kierkegaard, esses caras todos com esses nomes impronunciáveis, tudo judeu. Porque embora eles estejam espiritualmente cegos, a palavra de Deus se cumpre neles. É para eu adorá-los? Não, eu deveria aprender com eles. Que aí, ai meu Deus do céu, ateu. Você se me confunde foi feito por um ateu? E se as folhas dessa Bíblia foi feita por um ateu? Ele é ateu, mas ele é criação de Deus. Né? Então, enfim, psiquiatria, nosso lado biológico, psicologia, a sua história individual, que é só sua. Ah não, mulher gosta de malandro. Cada mulher que gosta de malandro tem a sua história, que não dá para dividir com as outras não. E psicanálise, essas questões inconscientes, você nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que a sua relação amorosa começou lá quando você tinha 2, 3 anos. E a sua orientação sexual também. Senhor, eu estou fazendo jejum e oração porque eu estou desejando alguém do mesmo sexo e na Bíblia está escrito que isso é pecado. Amém. Isso é assunto do outro momento. Agora, continua entendendo que isso é pecado, mas vai se entender lá a origem do seu pecado, então. E aí, arrependimento também é ser humilde e passar por uma terapia. Não é terapia de reversão não, tá? É terapia para a pessoa se entender. E ela é ser humana, ela vai saber o que vai fazer com aquilo diante de Deus. Amém. Continuemos. Se como psiquiatra tem que ter um registro, psicólogo, psicanalista também tem que ter um registro. Vou confessar ao pastor Stanley que eu queria correr do pau, mas já que ele me chamou do pau. Eu queria sair correndo dessa resposta. Mas amém. O apóstolo está perguntando, então a igreja merece a resposta. Amém? Vamos lá, gente. O psiquiatra tem que ter CRM, o psicólogo tem que ter CRP. No Brasil, a gente está com um problema sério com a psicanálise. Porque, para o criador da psicanálise, que foi o Freud, ele gostaria que psicólogos e médicos tivessem como técnica a psicanálise. Eu sou um psicólogo que tem como uma das minhas técnicas a psicanálise. Por quê?
tudo na minha terapia for contestado, eu vou responder aonde? No conselho de psicologia. Né? Agora, o que está acontecendo aí até no rebanho do Senhor? Tem um monte de curso de psicanálise. Eu acho legal que todo mundo aqui faça psicanálise, curso de psicanálise. Procure aí, deve ter bons cursos, talvez eu possa conhecer alguns cursos de pastores que ministram. Eu só queria te pedir esse favor técnico mesmo. Faça curso de psicanálise para você se entender, se conhecer. Usar isso às vezes no seu aconselhamento, mas não saia por aí como terapeuta. Que é desonestidade. Por exemplo, um psiquiatra, ele pode ser psicanalista. Um psicólogo pode ser psicanalista. Mas imagina, qual que é o seu curso superior? Matemática. Puxa, o matemático, ele não estudou nada de psiquiatria e de psicologia. Aí ficam umas coisas horríveis que a gente fica escutando. Por exemplo, esta semana só, eu ouvi de pacientes no consultório de alunos. Eu sou aluno, eu sou professor, os meninos descobrem que eu também sou psicólogo. Eles dizem, professor, deixa eu te contar uma coisinha. Aí, tem um sujeito que é neuropsicopedagogo clínico e psiquiatra. Eu falei, olha, essa profissão não existe, tá? Aliás, até psicólogo, eu posso ser um doutor em psicologia. Se eu não tenho CRP, eu estou exercendo ilegalmente a minha profissão. Por quê? Eu posso ser doutor em psicologia, eu não lido com o paciente, o conselho não tem como fiscalizar o meu trabalho. Então, se eu sou doutor PhD em psicologia, eu tenho que ter o registro, porque eu preciso ser fiscalizado pelo órgão. Entendeu? Nesse sentido, eu não sou doutor, mas eu tenho mais autoridade para atender do que o doutor, porque o meu trabalho é fiscalizado pelo conselho, que é constituído de doutores. Está respondido? Não. Não respondi? Ele perguntou se faz registro. Então, não tem registro para psicanalista apenas. Ele tem registro se ele for um psicólogo ou se ele for um psiquiatra. Se ele for só um psicanalista, não tem registro não. Tem um negócio que não é o registro de psicanalista, que é a CBO, que é a Confederação Brasileira de Ocupações ou Central Brasileira de Ocupações. Eu esqueci o que significa o C. Que lá você vai ter cabeleireiro. Essa CBO ela serve para mostrar que você está exercendo alguma profissão ali. Mas ela não é um conselho de classe. Ela não fiscaliza o trabalho que você faz ali dentro. Entendeu? Ela só fiscaliza. Aí ele está funcionando, ele paga o imposto dele. Né? Então não existe registro para psicanalista. Então qualquer um pode ser um psicanalista. É o que está acontecendo. Qualquer Zé Dendado. E o nome disso é crime. É exercício ilegal da profissão. Está lotado disso aí. Tá lotado. Infelizmente, isso quero deixar bem claro. Eu não tenho nenhum problema com a igreja, por exemplo, receber um seminário, um curso de psicanálise. É importante entender isso. Isso que eu falei para você resumidamente. Imagina você entender isso detalhadamente. Isso é bem-vindo. Agora, não interprete isso como, agora eu vou clinicar. Você não é nem psicólogo nem psiquiatra, está exercendo ilegal a profissão. E está lesando a vida de muita gente. Porque eu entender psicanálise é uma coisa, eu ser psicanalista é outra. É profissão. Fica mais doido ainda. Nossa Deus. Por exemplo, não faz parte da psicanálise técnica de regressão, constelação familiar, receitar. Aqueles remédios são bons, mas não é para receitar. Os florais, como é que é o nome? Tem um que é famoso, que eu estou vendo um monte de psicanalista aí receitando. Se o psicólogo não pode receitar remédio, tem psicanalista receitando. É um floral, esqueci o nome dele. Ele é muito famoso. Amado, então no caso, né, os pastores daquela congregação, eles receber uma pessoa, né, do seu formato tal, e eu quero doar o meu tempo para tratar algumas pessoas aqui dentro do ministério, é uma oferta, porque eu sou psicanalista. Então, o certo para o pastor é pedir o registro dele e tudo mais. Se não tiver registro nem de médico e nem de psicólogo, é exercício legal da profissão. É claro que eles vão tentar, não, é que tem a CBO, tem isso, tem aquilo. Pode denunciar. Aí você fala, então tá beleza, primeiro eu vou notificar, aí depois a gente conversa. Aí você vai ver nesse antigo cara fugindo igual rato. Mas tem, cada semana, vim 2 projetos sociais, pessoas atendendo, e aí eu oriento a pessoa, denuncia, que há fiscalização mais, exercício legal da profissão.
Vamos ser bem sinceros. Imagina que eu sou um cara, eu assisti a série que fala de medicina. E de repente eu sou um cara que exerce cirurgia. Mas eu posso exercer a cirurgia? Eu tenho que ter, mesmo eu sendo um péssimo médico, eu tenho que ter o registro, porque a paciente vai lá me denunciar e eu me lasco. Agora, não, ele é um ótimo construtor e tal, mas imagine se essa igreja for construída sem o aval de um engenheiro. Por mais que ele seja um construtor, um pedreiro, um monte de coisa, dá problema. E aí tem muita gente se submetendo a isso. Tem psicanalista aí, desses que não são cobrados nem uma coisa nem outra, está cobrando R$240 para te mandar mensagem pelo WhatsApp. E aí a pessoa está tão desesperada que ela não sabe fazer diferença. Por isso que eu estou te trazendo essa diferença aqui. Né? Pode ser terapêutico, porque ele é um cara legal, conversado, é terapêutico, mas não é psicoterapêutico. Aliás, está te deixando cheio de prazeres e bem lesado. Oi. E sobre a psicologia pastoral, que é oferecida em muitos seminários, muito curso de teologia? Então, existe psicologia pastoral, existe psicanálise pastoral, existe curso de psicanálise que podem ser dados nas igrejas, né? Mas para que serve a psicologia pastoral? Para o pastor ter uma ferramenta de escuta. O pastor escuta muitas situações horrorosas da comunidade. E aí, o que um pastor honesto faz? Eu posso citar nome de pastores honestos que eu conheço. Pega um que está famoso na internet, o Caio Fábio, por exemplo. Ele é polêmico, mas ele é um bom pastor, eu considero. Ele é psicanalista. Mas olha que interessante, ele nunca atendeu como psicanalista. Ele ouve dar conselhos ali, está exercendo o pastorado dele, pastoreio dele. Aí ele fala assim, pois é, meu, vou te dar uma fulano de tal para você procurar aqui, você está precisando de terapia. Aí, está exercendo eticamente o ministério pastoral dele. Né? Então, uma pessoa pode até ser psicanalista nesses cursos, mas é desonesto ele atender, porque ele não tem nem registro como médico e nem registro como psicólogo. Não tem. É igual eu falei para vocês, se nem um doutor em psicologia pode atender sem registro, por que o psicanalista vai atender? Né? Eu tenho colegas de profissão, são mestres em psicologia, estavam atendendo, foram denunciados, fecham o consultório. Mas como assim que eu sou mestre? Porque você é mestre no sentido teórico, da pesquisa. Você não está ali com aquela experiência vivida. Aliás, nesse sentido, por exemplo, pastores têm uma experiência de vida muito mais rica até do que alguns psicólogos. Porque as coisas chegam no gabinete deles. Mas ele não tem a técnica para lidar com aquilo, a técnica científica. Ele pode ter o dom espiritual. Nosso apóstolo aqui já viu quantas vezes Deus o usa em público. Quer dizer, o registro dele está no céu. E acontece aqui, na cara da gente. Então, por isso que pastor não deveria ser uma profissão com registro. Pastor é dom de Deus. Né? Agora, psicologia não é dom de Deus no sentido profissional, não, de viver. Por isso que o pastor vive do rebanho. É dom de Deus. Agora, psicólogo, eu quero uma oferta para ser psicólogo. Exercício legal da profissão. É serviço, que tem que ter contrato, porque o cara tem que ser denunciado se ele estiver trabalhando errado. Ok? Entendi? Então, sobre a psicologia pastoral. É importantíssimo ter isso nos cursos de teologia. Deveria ter antropologia pastoral, filosofia pastoral, porque o conhecimento que um pastor tem acesso a essas pessoas é maravilhoso. E é aplicado, né? É aplicado ao ministério. Né? E é tão legal um pastor que entende psicologia, porque ele abre as páginas das escrituras. Meu Deus, a unção que vem dessa compreensão que ele tem, né? Enfim, pode passar. Meu Deus, agora eu acho que eu fugi muito do assunto. Vamos embora. Não, foi bom. Deixa eu falar isso com vocês, isso aqui é importante. Tem uns que tem isso aí, o povo acha que é demônio, mas é um transtorno de personalidade. Exatamente, vamos chegar aqui. É isso que eu estou falando, gente. O dom pastoral. Ele tem o poder, por exemplo, de tirar um Satanás que está em alguém que tem isso aqui. Só que Satanás saiu, mas a personalidade não. Por quê? Essa personalidade começou com a sua. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que a mãe da pessoa castigava ela se ela soltasse um pum. E você não faz ideia de como que isso tem um efeito na história psicológica da pessoa. Olha só, ela tem bons pastores, mas por que ela foi no consultório? Porque ela chegou, a primeira frase dela, sentou. Pelo amor de Deus, doutor. Eles chamam tudo a gente de doutor, né? Eu não fiz doutorado, então eu não sou doutor. Mas chega lá na humildade, doutor, eu não suporto mais.
Eu estou com 60 e não sei quantos anos e eu tenho prisão de ventre. Sabe por que eu tenho prisão de ventre? Porque eu tenho ódio do Deus que meu pai me ensinou. O que Deus fez? Meu pai falava para mim: minha filha, Deus está dentro do banheiro, Deus está com você, Deus está em todo lugar. Então, quando eu sentava, eu já estava surtando já. Quando eu sento no vaso, eu só penso Deus olhando para mim. Não sai nada daqui. Eu não aguento mais isso. A gente acha engraçado, né? Mas você imagina que essa filha do Senhor carrega esse desespero igual a mulher com fluxo de sangue há 62 anos. E aí, Deus libertou ela do inferno, mas ela precisa de psicoterapia. Porque são muitos anos aquele Deus que papai e mamãe ensinou. Eu não sei se com boa intenção, eu nunca consegui falar isso com o meu filho. Meu filho, Deus está de olho em você, hein? Que é Deus fiscal, Deus fofoqueiro, Deus chato, Deus é amor. Deus sabe tudo. Mas Deus sabe tudo com tanto afeto. Deus sabe tudo. Ele, hoje você não se segurou, né? Mas você é minha. Você ainda vai entender. Tem gente que fica assim, mas eu estou com medo de ir para o culto que Deus vai falar. Né? Já disse isso aqui até para pessoas da comunidade que queriam procurar. Irmã, fica tranquila, Deus não é fofoqueiro. Ah, mas que Deus vai usar o apóstolo. O apóstolo tem dom de profecia e não de fofoca. E quem fala pelo apóstolo é o Senhor, não é o Satanás. Fofoqueiro é o diabo. Ah, mas que outro dia eu ouvi o apóstolo apontando assim, pá! Vamos ouvir as histórias? Quem é que Deus aponta em público? Os mesmos que Paulo apontou na carta aos Coríntios. Ah, tem um entre vocês aí que está transando até com a mulher do pai. Pois eu ordeno que seja entregue a Satanás, para que pelo menos o espírito seja salvo no dia do juízo. Até uma condenação de salvação, né? Vai para o diabo que eu carrego para ser salvo. Paulo fala. Mas isso era um homem cínico de uma igreja que não fazia nada contra aquele homem. Agora, você está aí cheio de tentações, mas você está procurando terapia? As pessoas chegam, eu sou crente, eu passo muito para... Minha filha, fique em paz. Você está procurando terapia. Jesus não fala nada contra você no culto, não. E ele não fala mesmo. Né? Então, aí a pessoa tem transtorno de personalidade antissocial, que é o que a gente vai chamar no popular de psicopatia, sociopatia e transtorno narcisista. Quero deixar bem claro que o transtorno narcisista, na verdade, é o nome específico da psicopatia na mulher. Né? Sono, né? É, porque a gente fala assim, a gente tem uma personalidade narcisista. O que é o narcisista? É o vaidoso. Meus irmãos, nesta noite, na qualidade de servo do Senhor, quero que você abra sua Bíblia no livro do renomado profeta Jeremias. Isso é um narcisista. Né? Mas, antes ele ir para a cama com a mulher dele, olha, você vai ter agora uma experiência única, vai ter o jeito do Senhor. A mulher. Aí o narcisismo em homem é uma vaidade idiota que ele precisa realmente tratar, né? Mas no caso do transtorno de personalidade narcisista, ele atinge as mães contra as filhas. Que é aquela mãe que espanca a filha toda. E você sabe, né, minha filha? Olha, eu sobrevivi a tanta coisa assim. É pro seu bem que eu faço isso. Perdoa. Olha, você é feia mesmo, você é um horror. Mas assim, eu falo isso pro seu bem. A menina tá toda bela, tá bem, que a menina tá bem. Nossa, vai sair com essa igual um lixo. Misericórdia. Só que a menina confia na mãe. Ô mãe, porque a menina apanha da mãe, mas é a mãe dela, então ela confia na mãe. Essa é a tragédia da mãe narcisista e da menina filha dessa mãe. Porque ela não consegue entender que essa mãe é o demônio da vida dela. Me perdoe a expressão. Mas ela é a expressão do diabo na vida dessa menina. Só que como ela é a mãe, a menina não consegue entender isso. Então quando ela começa a perceber, eu prefiro deixar a minha mãe me matar do que entregar a minha mãe para as autoridades. E aí essa mãe só vai virar gente ou na cadeia, porque às vezes é na cadeia que ela vai ter que fazer terapia. Né? Então, a mãe vê que a filha está se estruturando, e aí ela começa a falar um monte de coisa. Percebeu que a filha passou num concurso. Aí ela começa a ter ataque. Ai meu Deus, eu estou sozinha, por favor, não me abandone para quê? Para a filha não assumir o emprego que ela vai ter no concurso no qual ela passou. E tem filha que custa perceber isso. Mas isso, quando a mãe narcisista, não desfaz isso tudo com rigor cristão. Minha filha, está na palavra do Senhor, corrigir o teu filho com vara.
Aí ele escolhe aquela vara cheia de espinho, que é aquela erva que queima. E às vezes ela despista também com: você não vai sair hoje não, você vai ficar em oração a noite inteira. Aí ela às vezes encosta um dedo na filha, mas faz a filha ficar trancada no quarto a noite inteira em oração. Enquanto ela está na namoração. Está pegando todo mundo à noite, mas a filha está trancada em casa, que ela não vai deixar essa filha crescer, ser mulher, conhecer as próprias estruturas femininas. Estou contando aqui casos exagerados, mas a nossa vida é cheia de pequenos casos até chegar nesses casos exagerados. Né? Ontem mesmo eu atendi uma aluna, me mandou uma mensagem desesperada, porque ela estava toda espancada pela mãe dela. E eu acho engraçado porque a menina tem tanto medo de lascar a mãe, aí ela sabe que eu sou professor, ela acha que eu vou denunciar a mulher, ela pode mandar uma aluna maior de idade, né? Então a mãe não pode usá-la contra mim, né? Ai, professor, assediando a aluna, que a mãe narcisista faz isso quando descobre que a menina está conseguindo ajuda. Professor, está assediando a minha filha por aí, porque descobriu que a menina conseguiu uma chance de libertação. Aí denuncia o namorado para a polícia, o professor, o pastor, que ela não quer que a menina encontre libertação. O que aconteceu? Ai, a minha mãe, do nada, falou que eu não ia sair, era uma sexta, né? Sexta-feira, eu não ia sair. E a mãe dela é profundamente narcisista, mas ela morre de medo de fazer alguma coisa contra essa mãe. Uma moça que já está indo para os 19 anos. E eu falei, você precisa fazer alguma coisa. Aí aconteceu uma coisa ontem, que a mãe dela quebrou ela todinha. E ela pensou, lembrei que eu sou maior de idade, estou zarpando da minha casa. Aí está morando com a tia. Entendeu, Gil? Mas o narcisismo dela é tão terrível que ela deve estar lá há 48 horas se culpando porque ela está refugiada na casa da tia dela. Eu não sou boa filha, eu não presto. E aí o que aconteceu? A mãe está passando mal em casa. Está vomitando. Perdeu o alimento. Aí eu falei, olha, não fica chocado. Sua mãe está vomitando. Vamos contar no relógio. Até que dia que ela vai ficar vomitando, tá? Isso é só que a pessoa narcisista, ela chora, só por ela mesma. Ela faz vômito, se ela se demora. Ela vem para o culto de consagração, se for para ela se dar bem. E usa a igreja ainda contra a filha. Pastor, eu vim conversar com o senhor sobre a fulaninha. Eu tenho que ser verdadeira, que aqui não tem vergonha na cara, não. De vez em quando a gente recebe mãe narcisista lá no consultório, a pessoa tem 38 anos de idade. Aí bate a campanha no consultório, você tem. Oi, tudo bem? O senhor é o Alexandre? Sim. Aí chegou no dia que eu não estava com alguém atendendo. Posso falar com o senhor? Aí você estava. Olha, eu sou a filha da fulana. Eu vim aqui contar para o senhor que, porque ela trouxe só a versão dela, ó. Alto lá. Sua filha tem 38 anos, eu não tenho absolutamente nada para falar com a senhora. Mas pode falar. Aí fala. Jesus, olha o nível do negócio. Mas por isso que é bom você ser profissional. Porque ela foi lá para saber o que a filha está falando. E aí a filha tem direito de que eu não conte nada. Nem para mãe, nem para pastor, nem para vizinho, nem para minha família eu conto. Porque eu vou psicólogo não, que ele tem um bom casamento. Gente, eu sou profissional. Do mesmo jeito que eu não sei o que a minha esposa faz no serviço pedagógico dela, no que diz respeito à profissão dela, ela não tem que saber o que chega no meu consultório. E é por isso que eu sou profissional. Eu não estou namorando no consultório. Eu estou atendendo. E sou passivo de denúncia se eu sair dessa minha ética. Né? Então, e aí a mãe narcisista tem como objetivo estragar a vida da filha. E aí, lembrando de tudo que Jesus já falou nessa tarde, Deus está dizendo para você que é filha de mãe narcisista, que percebe alguma coisa disso. Eu não serei psiquiatra entre você e a sua mãe. Vai procurar um que eu estou contigo. Eu vou com você, mas eu não vou ser psiquiatra, não. Porque você precisa ir a determinados lugares para você se constituir como ser humano. Você não precisou sair para procurar emprego? Você não precisou sair para descobrir que existem homens no planeta pelos quais você se apaixonar? Você não precisou sair para vir à igreja aprender a palavra? Então você não quer sair para ir atrás da sua cura, que só um profissional pode te ajudar a entender. Então, ninguém me colocou como psiquiatra entre mim e a sua mãe, diz Jesus a você. Porque Jesus é amor. E o amor de Jesus significa: eu te fiz humano, eu te fiz humana. Cresça na minha presença e ser perfeito. Amém. Amém? Então, passa para o próximo sobre isso, para eu ver se eu não esqueci de alguma coisa. Não, então pode voltar.
eu acho necessário, voltar na psicopatia, eu acho necessário fazer algumas diferenças, porque eu expliquei um pouquinho sobre o narcisismo, da mãe narcisista. Agora, a psicopatia e a sociopatia, não sei se alguém gosta de estudar esses assuntos aí, a gente até estuda, mas é bom para você atender, você ser profissional. É bom não, é crime se você não for profissional. Mas tem gente que pesquisa, vê podcast, tal, tem muitos podcasts maravilhosos e tem podcasts horrorosos, né? Aí tem um psiquiatra famoso que ele até mudou de nome. Não, para mim o nome disso não é psicopatia, não é sociopatia, é condutopata. Não sei se alguém já viu esse podcast por aí. É um todo arrepiado, psiquiatra, é meio doidão também, psiquiatra, tem que fazer terapia. Ele tá lá, igual o Einstein brasileiro, é o psiquiatra que mais dá laudo de psicopatia. Aí ele falou, para mim não se chama sociopatia, nem psicopatia, não, chama condutopata, que é uma pessoa que tem uma conduta criminosa. Por quê? A psicopatia e a sociopatia, embora elas se encontrem no CID-10, né? É o CID F.60.2 e o F.60.8, embora elas se encontrem lá, a verdade é que a psicopatia passa por uma escolha de caráter. O psicopata é aquele que a Bíblia chama de perverso. Aí, a sabedoria que Deus deu a Salomão. Se tem um homem que falou sobre a perversidade, foi o rei Salomão. Inclusive tem até aquele texto do rei Salomão. Deus fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Né? O que é até o perverso para o dia da calamidade? Enquanto você está tentando salvar seu marido perversinho, Deus já te contou na palavra que ele só vai ter salvação no dia da calamidade. Aí depende do que é calamidade para cada perverso. Para uns é ficar preso igual o doutor Jairinho. Para outros é ficar preso, ser espancado até a morte por outros perversos, porque Deus é Deus. Ah, e o Senhor precisa de alguém? Não, o Senhor não precisa de alguém não, mas o perverso precisou. É o dia da conversão dele, é o dia da calamidade. Isso não é desejar mal não, porque enquanto a mãe fica assim, ai, eu não posso ver meu marido preso, porque eu amo o Senhor, isso é mágoa. Mas o perverso está molestando sua filha. O perverso está fazendo... Gente, a coisa do perverso é muito pesada. Eu conheço a história de um militar lá de Brasília, que ele deixava a bebê dele se amamentar durante umas 6 horas, e sem bico, sem nada, ela ficava chorando. Ele chegava em casa à noite, e adivinha qual era a mamadeira que ele colocava na boca da menina? Não queira nem imaginar, igual o apóstolo Paulo fala. Só o mencionar já é vergonhoso. E isso era um militar da Polícia Militar de Brasília. A filha foi descobrir que tinha alguma coisa errada nisso na escola. Aí eu fico muito triste quando alguns filhos e filhas de Deus ficam assim, não pode ter isso na escola, não quero que ensine isso. Os filhos não são seus, os filhos são do Senhor. O Senhor te guardará na entrada, na saída, no inferno e na escola. Porque o lugar onde mais acontecem as perversidades é dentro de casa. E isso não é coisa de esquerdopata, não. Isso é coisa da verdade. Seja honesto, um dia leia a Bíblia só para você entender o que Jesus fala sobre família. A família de Jesus achou que ele era doido. 3 vezes. Jesus, tua mãe, aquela que ouviu os anjos, e teus irmãos estão aí para te buscar, para prendê-lo, porque ele não tinha tempo nem para comer. Eles achavam que um cara exerceu o ministério não tinha tempo para comer. Era um ator, era doido, era endemoniado. Inclusive Maria, olha, o anjo me falou, mas esse menino está estranho, nem vai mais lá em casa. Aí Jesus, minha mãe e meus irmãos, como que mandando um recado. Viu, Virgem Maria? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus e a praticam e aguardam. Disse isso 3 vezes para a família dele. Eu estou aqui banalizando família? Não, estou colocando a família no seu devido lugar. Família é constituída de pessoas que são pecadoras e que podem ser perversas também. Aí a gente, em nome de um discurso da boa família, olha, o meu pai está pegando a minha priminha, mas ele é o melhor pastor do bairro. Eu não posso fazer isso. A menina fala para a mãe, o meu tio passou a mão na luta. Cala a boca! Igual uma menina que eu vi numa escola. A diretora e as professoras assim, vamos chamar a mãe dela, a menina de 17 anos, que já não suportava mais ser obrigada a ter relações sexuais com o próprio pai. Aí ela conseguiu contar para a diretora.
Aí a diretora assim, que a gente tem que ver os dois lados, né? A psicopatia da diretora, mulheres fazem muito isso em posição de poder. Que eu tenho que ver os dois lados. Aí eu falo com a diretora, você não é psiquiatra, você não tem que ver lado nenhum, você tem que ver o lado dela. Ela está pedindo ajuda. Se é mentira, se é verdade, você vai levá-la aos meios, à delegacia, ao psiquiatra, lá que ela vai saber se é mentira ou verdade. Eu sou pastor, eu sou psicólogo, eu sou diretor, eu não sou aquele que vai discernir se ela está falando mentira ou verdade. Porque é claro, a gente também mente em consultório de psicologia, tá, gente? No caso do consultório, até a mentira vai ser necessária para a terapia. Somente para você 8 meses, mas deixa eu te contar. Tudo que eu falei que é mentira, eu só estava te testando. Aí vem a bomba. Tá vendo? Se eu sou um psicólogo moralista, não pode sair do meu consultório agora, você mentiu pra mim. Que a pessoa fica assim, o quê? Uma pessoa mentiu pra mim durante 6 meses, eu não tô sabendo? Eu sou psicólogo, eu não sou Deus, não. Não tem que saber se alguém tá falando a verdade ou mentira, não. Aliás, uma dica pra vocês aqui, que nós, do senso comum, a gente gosta dessas coisas de internet, né? Como saber se a pessoa tá falando mentira, velho? Se olhou pra esquerda, pra direita é mentira. Ele mentiu? Não, não mentiu não, porque ele falou olhando pro lado do coração. Você piscou 3 vezes. Se tá falando, tá coçando o nariz. Esses sinais corporais são todos grandes besteiras. Eles não falam verdade sobre ninguém. Perdão se eu vou tirar a audiência desse povo aí, metaforando, não sei o que lá. Tudo conversa. O polígrafo. O polígrafo? O polígrafo, ele vai, no máximo, detectar as suas sinapses. Por exemplo, quando você está falando a verdade, tem estabilidade lá, de dopamina, ou de noradrenalina, mas isso quer dizer um tanto de coisa. Eu com dopamina posso estar morto de sono, posso estar morto de prazer. O polígrafo registra isso. Né? Eu com noradrenalina posso estar desperto, com atenção, ou então eu posso estar ansioso, panicado. Ele está detectando as ondas químicas do meu cérebro. Entendeu? Porque a verdade não passa pela máquina, não. Né? Essas coisas elas podem servir para alguma coisa complementadas com outras. Né? Por isso que o psicólogo é acusado de proteger criminoso, porque eu nunca me deixo levar pela imagem. Olhei aí, tem uma mulher que a situação dela tomou as redes nacionais. A primeira entrevista que eu olhei dela, falei com a minha esposa, tem alguma coisa errada nessa reportagem, porque é uma mulher da entrevista ao lado de um homem que está passando a mão no ombro dela. Se essa mulher estiver mentindo aí nessa reportagem, ela já está perdoada, porque essa alisação é ameaçadora. E todo mundo ficou de olho na mulher, porque ela é alta, resolvida, tem um bom vocabulário. Isso é mãe narcisista. Não, gente, quem pode falar isso é só quem tem a profissão. Eu não posso falar se alguém é narcisista ou não. A pessoa tem que ir lá, fazer um teste, entrevista, 3º teste, 4º teste. Né? Porque eles vão pegar várias coisas que ela tentou driblar na primeira vez e vai ver. Eu não posso falar se alguém é isso ou se alguém é aquilo. Né? Então, rapidinho, a diferença entre o psicopata e o sociopata. O psicopata geralmente ele é um ser solitário. Geralmente ele é inteligente. Geralmente ele é charmoso, vaidoso, narcisista. Né? E aí, ele é muito inteligente, geralmente ele passa em todos os concursos, só tem um problema. Ele não tem empatia, zero humanidade. Mas ele pode se tornar um grande advogado, porque ele não tem humanidade, então ele tem dó de quem sofre. Pode se tornar um grande juiz, não tem humanidade, ele está nem aí, vai julgar aquilo que der dinheiro para ele. Né? É um psicopata. O sociopata, se o psicopata ele é esperto, ele é inteligente, o sociopata ele é esperto. Ele não sabe muita coisa não, mas ele é... E ele faz amigos. Engraçado que o psicopata ele vai fazer uma besteira na vida, vai matar uma criança, vai ser flagrado violentando animal, vai fazer um monte de coisa. O sociopata ele não comete crime nenhum, só tem um problema. O sociopata ele consegue discípulos. Né? Se o psicopata pode virar grande médico, grande juiz, grande advogado, grande pastor, o sociopata ele geralmente vira grandes líderes políticos, porque ele é um cara muito engraçadinho e ele chora de verdade e tal, mas ele está chorando porque as pessoas ficam todas dizendo, ele é bom, mas é o jeitinho dele e tal. E o que acontece? Ele não comete nenhum crime, porque os discípulos todos cometem crimes para ele. São sociopatas. Né? Então essa é uma diferença prática que a gente vai vendo no psicopata e no sociopata. Mas todos os três chamam-se transtorno de personalidade antissocial. O que é antissocial? Uns não estão nem aí para a sociedade, embora viva dela.
E outros têm pavor de ver em sociedade, mas ele manipula tudo por meio de tecnologia. Agora, tá vendo que a gente não pode olhar nada isolado? Por exemplo, uma pessoa que tem autismo nível 1, ela parece uma pessoa fria, mas ela só não sabe expressar emoções, só que ela não quer o mal de ninguém. Ela parece vaidosa, ela parece sabichona, ela parece inteligentona, mas ela está querendo fazer mal para ninguém. Ela só tem uma característica autista que parece com psicopatia, mas é autismo. Né? Uma pessoa popular, caridosa, amorosa, não quer dizer que ela é sociopata, ela só tem um dom do amor. Tá vendo? Próximo, meu Deus, eu vou ter que acabar. Vamos lá, vou ter que marcar outra data. Eu queria só o seguinte: como a gente não pode detectar quem é psicopata, ou sociopata, ou transtorno narcisista, umas diquinhas aqui para você ver lá na sua casa. Ver e fazer o quê? Fazer o que Jesus disse. Jesus não vai ser seu delegado. Jesus não vai ser seu advogado para isso. Ele vai ser o advogado contra o diabo. Contra o seu pai, você vai ter que constituir um. E a gente paga imposto para isso. Ó, maus tratos ou crueldades aos animais. Quando eu coloquei mamíferos, por quê? Se um inseto passar aqui agora, a minha tendência vai ser matá-lo. Isso é do ser humano. Imagina uma abelha que... Eu sei que a abelha está em extinção, mas se ela passar aqui, eu vou... Para eu conseguir continuar a minha fala, eu vou tender a matá-la. Né? Uma onça pintada entrar aqui. A gente ou vai correr, ou se não tiver jeito de correr, a gente vai ter de matá-la. E depois provar a legítima defesa para o IBAMA. Mas é melhor matar a onça do que ela vir aqui e matar 3 crianças nossas. Não é isso? Então isso não é psicopatia. Agora, olha atitudes psicopatas, que eu vejo os filhos de Deus adorando isso. Olha só, caça esportiva, isso é coisa de psicopata. Lá atrás, quando você não tinha ciência, medicina, direito, você saía de casa para caçar passarinho. Lá no Nordeste eu lembro que a gente fazia laço para pegar calango. Pegava o calango e ficava rodando ele. Hoje em dia, com todo o entendimento que eu tenho e eu fazer isso, eu sou psicopata. O coração da criança é um pouquinho corrompido, eu não vou espancar a criança, vou começar a ensinar para ela, né, filho? Mas porque isso quer matar o bichinho. Posso botar a corda no seu pescoço para ver se você vai gostar? Aí ela tem aquele impacto, né? Ou se ela continuar fazendo isso, pode ser um traço de psicopatia, né? E aí, por que eu falei mamíferos? Porque uma coisa é você matar um inseto que precisou morrer, e outra coisa é você fazer caça esportiva. O que é caça esportiva? Oh, meu filho, eu já matei 4 onças pintadas, ainda tira foto. Aí a filha, olha, meu pai é legal, né? Valentão. Meu Deus, você matou um bicho que só estava nos fazendo bem. As nossas florestas precisam de onça. Não é porque Deus, por exemplo, comparou o pecado aos cães, ficarão de fora os cães. Ele está fazendo uma comparação, ele está falando mal do cão. O cão é cão. Ele nem sabe que ele está no cio. A cadela nem sabe que ela está no cio. Ela só sabe que aconteceu alguma coisa, que tem um monte de macho tentando copulá-la, e ela vai ter que escolher qual que é o melhor macho para a propagação dessa espécie. Ela não está fazendo nada para aparecer para alguém. Aí eu, na minha infância, vi umas mulheres psicopatas que a diversão delas era: a cadela está no cio, aí o cachorro montou na cadela. São animais inocentes, não sabem o que estão fazendo. Começou a montar na cadela, água no fogo para ferver. Aí quando chega aquela hora que os animais ficam grudados um no outro, por uma questão biológica, eles não têm nem consciência do que está acontecendo, tá? Lá vem aquela senhora piedosa de oração, cheia do Espírito Santo, com a panela fervendo, e vá! Eu criança vi isso, graças a Deus eu não me tornei um psicopata. Mas quantas crianças não viram isso e se tornaram psicopatas? Aí eu acho engraçado que o crente acha ruim a lei para os animais. Olha, se Jesus disse que quem faz tropeçar uma criança deveria ser afogado nas profundezas do mar, quem faz tropeçar qualquer inocência deveria ser afundado nas profundezas do mar, porque a palavra de Deus também diz que a criação a um só tempo geme. Aí a cadela está no cio, aí o seu primo de 16 anos, 18 anos, 38 anos, ah, safada, é tudo. Por isso que eu chamo mulher de cadela, que está no cio, a parte fica em evidência, cadela, macaca, tal. E aí fica aquele irmãozinho crente falando mal da bichinha, ela nem sabe quem ela é. E aí está falando mal na sua frente, imagina o que está fazendo na sua ausência.
vai brincar com o cachorro, aperta o testículo do cachorro, isso tudo são psicopatia. Você está observando essa pessoa aí? Opa, muito cuidado, sinal de alerta. Que isso, mas ele é legal o resto do dia. Uma pessoa que é capaz de fazer isso com um animal inocente, ela está te dando indícios, não de que ela é psicopata, de que você tem que correr dela. Foge da impureza do psicopata. Segundo, maus tratos a bebês e crianças, igual esse que eu já contei. E essa coisa, gente, qualquer um de vocês aqui faz coisa errada na vida. Imagina se você fez uma coisa errada, aí você falou uma palavra com a qual eu não concordo. Ela nem está errada, mas eu não gosto dessa palavra. Aí eu chego e paf! Tasca a mão na sua boca. É assim que eu fui educado. Pá, nunca mais você vai falar isso. Só que isso é uma mãe fazendo isso com uma criança de 3 anos. Isso não é educar, isso é violência contra a criança. Ah, e que a Bíblia fala que a criança sem a vara é a criança sem a vara da correção, não é a criança sem a vara da violência, não. E o Salomão falou vara, porque era o que tinha na época dele, que Salomão tivesse vigor. Gente, muda essa letrinha aí, a criança só precisa de correção, de disciplina. É porque Salomão descansou com seus pais e morreu. O que nós temos aqui é o princípio da disciplina. E a gente confunde muito disciplina com descarregar ódio na criança. Eu apanhei muito da minha mãe, porque na época que ela estava grávida do meu terceiro irmão, e eu tinha 2 anos de idade, e a minha irmã 3, e meu pai estava traindo ela com outras, ela chegava em casa e me quebrava todo. Ah, porque a vida está difícil. Mas a vida está difícil. Já pensou se eu te quebrar tudo? Porque a minha vida está difícil? Aí a mãe acha que ela tem que quebrar a criança toda porque a vida dela está difícil. O que é isso? Indícios de narcisismo. Aí a criança não tem como fazer nada, mas o vizinho está vendo isso? Denuncie, porque você é cúmplice dessa violência e dessa psicopatia. Terceiro, maus tratos disfarçados de cuidado. Ah, esses são os piores. Pode passar para o próximo. Quebra a pessoa todinha. É para o seu bem. Alguém já ouviu isso em casa? Porque a gente comete esses pecados e tomara que quem fez isso tenha se arrependido, né? Eu me lembro uma vez que eu decidi com a minha filha, ela tinha 13 anos. Eu peguei ela assim, e deu um safanão, porque eu estava virado. Aí na hora eu falei assim, que isso? Sossego. E aí foi a coisa pior que eu fiz com a minha filha. Foi dar esse safanão. Mas eu dei um safanão com tanta ira que eu falei, Jesus me perdoa, me protege de eu ser um psicopata na vida da minha filha. Mas eu fiquei pensando depois, engraçado, né? O povo dá bicudo, quebra cabo de vassoura e dá conta, não, quebrei, foi uma vassoura na cabeça desse menino horrível. Psicopata, narcisista. Né? Aí, não, é porque se não fosse assim, né, eu não ia ser a pessoa boa que eu sou hoje, porque eu era terrível. Bom, o costume de descarregar a ira em alguém e dizer que é porque estava nervoso. Ah, minha filha, você tem que entender que a sua mãe é assim mesmo. Certo? Indícios de narcisismo. E a gentileza ou romance que vai disfarçar violências? Alguém que já... Não vou me pedir para você me contar não, mas sabe aquele cara que chega para você assim? Eu queria namorar com você, você é autêntico, né? Olha, desculpa, mas eu não sinto nada por você, além de uma grande amizade. Aí o cara, então vamos tentar, porque você ainda vai gostar de mim. E aí ele fala palavras lindas, palavras agradáveis, e ela fica assim, nossa, ninguém nunca falou isso com ninguém, mas eu não consigo sentir nada. Não, mas deixa eu te falar, depois de tudo que você falou, eu não sinto nada por você. Não, mas vamos continuar, porque você vai gostar de mim. E aí vem as armadilhas da existência, porque aí a pessoa descobre isso quando ela está com 30 anos de casado. Ah, mas até que deu certo, irmão Alex. Olha, se você está com 30 anos de casado com um relacionamento que começou assim, amém. É a sua história. Agora eu estou falando para você que não caiu nesse truque. Não caia. Quem habita em você é o Espírito Santo. Se deu respeito, o Espírito Santo habita em você, você tem discernimento. Se você não gosta desse cara, não vai namorar. Porque quando o cara fala assim, o tempo vai mostrar ainda que você vai gostar de mim. Ele está te dizendo que você não vale nada. Ele não se importa nem com o seu sentimento e nem com o seu pensamento. Esse cara que começa dizendo que o tempo vai fazer você gostar dele, lá na frente é o mesmo cara que vai te vigiar, porque ele não acha que você tem raciocínio. Ele acha que você é uma idiota, que um dia vai gostar dele e que por isso ele vai ter que te vigiar. Mas eu estou dizendo isso que é muito comum no nosso meio.
O que eu estou querendo dizer com isso? Que a psicopatia, ela está muito misturada com a socialização masculina. Os homens são treinados a tratarem mulheres como coisas. Que é o que Jesus falou. Todo que olhar para uma mulher com intenção impura é olhar para ela como alguém que pensa menos, alguém que só serve para dar, alguém que não serve para nada, alguém que vai cozinhar para mim, alguém que se eu insistir ela vai acabar cedendo. Aí as mulheres, mas pastor, tem algumas mulheres que até gostam disso, amém. Só que eu estou aqui para te ensinar a sair do lamaçal, do pecado psicológico. Você tem direito de ser quem você é. Amém. E o que tiver de ser transformado é o Espírito Santo que vai se transformar, e algumas coisas eu tenho que ir para terapia mesmo. Né? Aí eu ainda vou conseguir te conquistar, mulher seguir na existência, você ainda vai gostar de mim, eu sou a autoridade de Deus sobre a sua vida. Essa é a psicopatia mais gospel que eu conheço, né? Me respeita, porque eu fiquei com vergonha, porque o Senhor me colocou como autoridade sobre você. Olha, você pode até entender que Deus colocou como autoridade sobre alguma coisa, mas ficar falando disso não dá. Já viu Jesus falando isso para os apóstolos? Eu como autoridade sobre vocês. Próximo. Eu vou ter que encerrar. Essa é outra. É porque você sabe, né, irmão? Eu não escondo nada de ninguém, eu falo tudo que eu penso. Aí, viu, gostosa? Não, eu estou sendo sincero, Você quer o que eu falo? O que você azeda? Não, gente. Existem certas sinceridades, certas verdades que são perversidades. E aí o que eu queria te dizer, já não tenho tempo para dizer mais nada, mas eu acho que vocês já entenderam a mensagem por hoje, a gente volta aí sobre isso no outro dia, é que, pegando com o que a gente falou lá no começo, não existe diálogo com a perversidade, gente. E quem diz isso é a palavra de Deus. É seu marido que você ama de paixão, mas está apertando o gato toda vez que ele chega em casa à noite. Não tem diálogo com isso, não. Quando você vai tentar falar com ele, ele vai criar um processo contra você. Ele vai fazer o seu filho fazer alguma traquinagem para você espancar, ele te filmar e te fazer uma denúncia de que você espancou seu filho. E aí você não vai denunciá-lo. Então, não tem diálogo com a perversidade. Jesus disse... mas Jesus disse que não é para a gente resistir ao perverso. Jesus está falando aí de situações. O que é situação? Eu estou andando na rua. Eu não convivo com o perverso. Eu não o conheço. O perverso, me dá o seu celular aí. A recomendação de Jesus quer a minha blusa também? Meu sapato também? Eu vou com você, onde você está indo? O cara fica... Ele nem é tão perverso assim. Jesus estava falando do aparente perverso. Olha, você vai ter... A pessoa te sequestrou. Aí você vai ser acusado de síndrome de Estocolmo. Mas você está preso, não tem como sair daqui? Olha, começa a tratar bem aquele sequestrador. Pergunta para ele se ele não quer que você faça almoço para ele. Ele está falando de situações que estão fora do seu controle. Agora, dentro de casa, em família, com a pessoa que você conhece, seu pai, seu irmão, sua mãe, seu pastor, seu vizinho, até seu psicólogo, tem psicólogo por aí que vai querer pegar paciente. Não tem conversa, só tem lei. E aí o versículo bíblico é: Deus fez todas as coisas para determinados fins. E qual é o fim do perverso? Até o perverso ele fez para o dia da calamidade, para ele se converter. Porque quem salva é Deus. Mas Deus vai salvar o perverso? Deus salva o perverso. Todos nós aqui temos algumas perversidades e Deus nos salvou. Não é? Alguém aqui nunca fez uma coisa assim: cara, eu fiz isso, eu me arrependo tanto, não vou contar nem para mim. E Deus te salvou. Agora tem o outro que escolheu fazer isso a vida inteira. Deus pode salvá-lo, mas Deus vai salvá-lo do jeito que Deus entende. Foi assim que Deus salvou muitos cananeus. Guerra para cima deles. Foi assim que Deus salvou muitos egípcios. Afoga todo mundo. Alguns foram salvos, a gente nem está sabendo. Foi assim que Deus salvou muitos estupradores morrendo na cadeia. E outros já tirou de lá. É porque cada um vai ter a mensagem que consegue entender. Porque Deus é o nosso Pai e Ele sabe a linguagem que cada um entende. Mas o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Não tenha medo da vida. Não joga para Deus assim: o Senhor um dia vai resolver isso. Não faça isso, porque isso é blasfêmia. Deus te deu energia, inteligência, leis, instituições e sociedade. Agora, se no seu caso específico Deus achar que você tem que resolver assim, Ele vai falar com você: não, nesse caso aí fica no barco.
Eu lembro que uma pessoa da minha família estava numa situação horrível e Deus levou o apóstolo Stanley lá na nossa casa e falou com a pessoa: fica no barco. Porque aquela situação que iria resolver era Deus. Porque talvez Deus achou que a situação ali não era tão perversa que precisasse de tribunal. Né? É igual, como é que Deus resolveu a perversidade de Davi? O reino você não vai perder não, mas a partir de hoje você vai ver a vida como ela é, né? Que Deus fez covardia com o filho de Davi, não é? Porque a vida é assim. Quero até dar uma palavra de conforto para os pastores aqui. Tem pastor aqui que está com vergonha porque a filha é lésbica, que o menino é isso, que o outro é envolvido com droga, que a outra casou toda pura e agora o casamento não existe mais. A vida é assim. Mas olhe para a vida como um todo e veja que seus filhos estão todos guardados no geral, mas essas coisas particulares é Deus que vai lidar com eles. No caso da vida, só a vida é assim. Você vai ter filhos desejam o trono do pai. Aí o Absalão desejou. Filhos estupram a irmã e os outros filhos não fazem nada. Né? Então, Davi, a sua perversidade vai ser curada com a vida como ela é. E às vezes Deus vai precisar fazer isso com a gente. Olha, eu vou continuar sendo teu Deus, a tua vida vai ser de milagres, mas aguenta a disciplina do Senhor. Mas isso é quando Deus fala. Porque naquilo que Deus não falou, Deus falou aqui. Agora, aí eu gosto disso. Aqui está falado. Deus fez o perverso para o dia da calamidade. Eu vou julgar alguém como perverso. Você está com aquelas características todas ali. Não tenha medo de denunciar, porque Deus é contigo. O perverso vai fazer barulho, mas Deus vai ser contigo. E não é vingança não, é livramento. Você precisa livrar outras pessoas daquele perverso. Que aí chega e fala: minha filha, você está com o coração muito magoado, a marido bate em mulher mesmo, senhor. Que isso? Faça tudo que você vai ver a solução que Deus vai te dar, porque Ele está vendo que você não está fazendo isso por ódio, você está fazendo isso por justiça. E bem-aventurada a mulher que tem fome e sede de justiça, porque ela será farta. Só isso, por hoje. Muito obrigado pela atenção.